Professor, e aí, cara, o rumo para 2025, cara, o que a gente pode esperar? Lembrando que nós estamos no finalzinho de 2024, já, né? Já estamos aí quase vendo o Papai Noel passar, né? Brincadeira à parte, mas 2024 está indo e o que esperar da geopolítica em 2025? Olha, Glauber, entendendo como funcionam as facções DGs e os seus interesses, como eu coloquei no 142, 143, 144, a gente já viu os primeiros efeitos de uma nova performance no Oriente Médio. Nós tivemos agora, por exemplo, lá na Síria, né, onde o Bashar al-Assad estava lá há anos no poder, herdou o poder do pai dele, em 11 dias, 20, 30 mil insurgentes derrubaram ele do governo. Ora, observa bem, o que eu disse lá no início? Lá no 143 eu coloquei, a guerra do Biden é a da Ucrânia, a guerra do Trump é a do Oriente Médio. Trump sempre deixou claro que ele queria se concentrar no Oriente Médio, certo? Bom, para eu me concentrar no Oriente Médio, eu preciso me desfazer daquele problema lá. Então, vamos aos fatos, ver se isso se alinha com o que estamos dizendo. Na Síria, do dia para a noite, meia dúzia de insurgentes, eu estou falando meia dúzia porque 20, 30 mil perto de um exército é irrelevante. Começam a marchar do leste para o oeste, tomam Alepo, tomam Homs, tomam Ramá e chegam em Damasco. 11 dias sem encontrar nenhuma resistência. O exército sírio vem recuando, 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 sem oferecer resistência. A Rússia não jogou um míssil nos caras. A Rússia tem esse último míssil, Oreshink, né, que é um míssil hipersônico. Se ela jogasse 2, 3 mísseis daquele, tinha acabado. Ela não joga nenhum míssil, sendo que em 2015, quando ela fez a primeira intervenção, seus navios lá no Mar Cáspio jogavam mísseis nos insurgentes, que naquela época eram muito mais fortes, e ela derrotou todos eles e manteve Bashar al-Assad. Dessa vez ela não disparou um míssil. E mais, antecipadamente a marinha russa saiu antes dos caras estarem nem no meio do caminho, a marinha russa sai e vai embora. Os aviões russos só bombardeiam depósitos de munição para evitar que os caras pegassem as armas. Para destruir isso. Só para os caras não pegarem nas armas russas. Os iranianos retiram a guarda revolucionária, retiram o pessoal, todos saem para limpar o caminho para os insurgentes, que antes eram chamados de terroristas, né, aos Nuda, e inclusive foram classificados como terroristas tanto nos Estados Unidos quanto na Rússia, o chefe, né, HTS. E eles antes eram terroristas, depois passaram para o nome de insurgentes, agora é oposição armada. Muito bem, esses caras caminham até Damasco sem nenhuma resistência real, verdadeira. Rússia tira o pessoal, o Irã tira o pessoal, eles chegam a Damasco. Assad, que já tinha mandado a sua família para a Rússia no final de novembro. No final de novembro. Se vocês pegarem o vídeo 143, eu falei assim, ó, tem algo acontecendo na Síria e ainda está em desenvolvimento. Eu comentei no dia 29 de novembro. Falou mesmo, lembra? Eu assisti. É isso aí. Aí, o que acontece? A família do Assad já tinha ido para a Rússia. No final de novembro. Um negócio que ainda ia acontecer nas semanas seguintes, né? Então, você vê ali, na verdade, um combinado. Esses insurgentes foram apoiados pela Turquia, Israel e Estados Unidos. E houve um treinamento de forças especiais da Ucrânia que ajudaram lá. Mas, preponderantemente, Turquia, Israel e Estados Unidos. Certo? E do lado de cá, em tese, os russos e iranianos deveriam proteger Assad. E não protegeram. Tiraram... O que se tem? Se tem um acordo que eu chamei Acordo de Damasco, que está lá no vídeo 144. Um acordo simples. Lembra-se que o Putin disse que ia armar todos os inimigos da OTAN? Foi lá no Irã, botou mísseis lá, ajudou o Irã com bateria antiaérea. Lembra que o Putin falou, já que vocês estão armando a Ucrânia contra mim, eu vou armar os seus inimigos também. O Acordo de Damasco, assim, sucintamente é o seguinte... A facção que ganhou nos Estados Unidos chegou para ele e falou assim, olha, eu não quero Ucrânia. Você pode ficar com a Ucrânia. Só que eu quero o Oriente Médio. Não, tudo bem, eu te entrego o Oriente Médio, você me entrega a Ucrânia. O caminho para o Oriente Médio passa pela Síria, porque a maioria das linhas de suprimento do Hezbollah passam pela Síria. A maioria das armas que o Irã manda passam pela Síria. Né?
Então, o que houve? Qual foi o acordo de Damasco? Certo? Você derruba a Síria e vai derrubando tudo que você quiser, o Oriente Médio é teu. E lá na Ucrânia, você não se mete mais em qualquer outro inimigo. Eu não armo os seus inimigos, você não arma os meus inimigos. Porque vejam, se faz sentido, meia dúzia de insurgentes em 11 dias tomarem um país que não caiu depois de mais de uma década de guerra civil. Sim. Os caras em uma década não perderam. Uma década de guerra civil lutando contra a Al-Qaeda, contra a ISIS. E de repente, em 11 dias caiu todo mundo. Ok? E só para completar, professor, ele não perdeu já quando... Até antes de ter a intervenção forte da Rússia, que dirá agora com a intervenção da Rússia e do Irã, né? Pois é. Quando o senhor fala assim, 20 mil homens, meia dúzia, né? Entre 20 mil a 30 mil homens. Já seria insuficiente só com a Síria. Sem dúvida. Só com o exército do Assad. Agora, que dirá tendo o apoio da Rússia e do Irã, né? Que abriram mão. A Rússia praticamente não usou um míssil, né? Então, veja bem, tudo nos mostra que dentro do jogo se encaixa perfeitamente no que eu falei antes. A facção que ganhou nos Estados Unidos, ela não quer gastar energia com a Ucrânia. Até porque o que está acontecendo? Vocês que acompanharam o canal, os estoques de armas, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, estão muito baixos. Eu mostrei num vídeo, né, generais falando que o estoque de armas já está ficando comprometido. Então, o que o cara pensa? Caramba, por que eu estou gastando armas e apoio na Ucrânia, que é a facção do Biden que apoiava, se o meu objetivo é Israel? Então, ele quer poupar energia, tempo e esforços que ele estava despendendo com a Ucrânia e levar esse esforço para o apoio a Israel e o grande Israel, né, que é o grande planejamento que se tem, né? E a Ucrânia, cara, a Ucrânia é problema seu, tá certo? Você se vira com a Ucrânia aí, dá teu jeito nisso aí. Então, assim, o acordo de Damasco basicamente é isso. Só tem um detalhe. 2, né? Primeiro, eu comento no 144. É muito normal traição em acordos. Sim. Acordo de poder, em grande parte, acaba tendo uma traição. Okay? Imagina o seguinte, Glauber, um false flag ou uma situação qualquer na Ucrânia, né? Assim, por exemplo, morte de milhares de civis ou inventam um ataque falso. Os Estados Unidos pode ser arrastado para essa situação, querendo ou não. Então, não é que essa situação é estável. Traições, artimanhas de serviços de inteligência. Eu vou dar um exemplo, Glauber. Quando o Nord Stream, que é o gasoduto, onde a Rússia vendia gás para a Alemanha, né, foi explodido, foi um coro. A Rússia explodiu o gasoduto. Na época eu disse assim, gente, né, siga o dinheiro, vê quem se beneficia. Por que a Rússia vai explodir o gasoduto que gera receita para ela vendendo energia para a Alemanha? Faz sentido? Perguntei na época. Hoje está provado, né? Tem uma grande reportagem de uma revista alemã que pesquisou isso durante 2 anos, a Der Spiegel, que provou que foi uma operação de um comando da Ucrânia. Aí depois de 2 anos, não era a Rússia, era a Ucrânia. Claro, quem tinha a ganhar com aquilo ali era a Ucrânia, para diminuir a receita russa e botar a Europa contra os russos. Né? Então, quando você vê uma situação dessa, deixa o torcedor de lado e faz a seguinte pergunta: quem se beneficia? Quem se beneficia com isto? Então, voltando à nossa questão da Síria, Bashar al-Assad já está em Moscou. Houve uma conversa fiada na internet, né, dizendo que o avião dele foi bombardeado, ele morreu, o avião caiu. As pessoas colocam coisas na internet sem citar fonte alguma. O cara desceu em Moscou, já mostrou lá, já está noticiado e tudo. A família dele foi no final de novembro, né? Então o que nós temos agora? Uma mudança no mapa geopolítico do Oriente Médio. Porque com a Síria agora, a Síria na mão ocidental, todo aquele mapeamento muda, porque o Irã se enfraquece bastante, né? O Hezbollah também se enfraquece bastante. Então tudo tende a acontecer ali segundo o plano da facção que ganhou nos Estados Unidos. Mas a facção DG da Europa vai tentar, por todos os meios, atrair os Estados Unidos para uma guerra contra os russos, porque a Europa não tem condição de enfrentar os russos. Eles precisam atrair. Isso, você tem vários meios de fazer isso, né? Um ataque com armas químicas, um pseudo-ataque com
terrorista. Você tem várias maneiras de criar uma situação e atrair. E é isso que nós vamos viver para 2025. 2025 será um ano de catalisadores a serem novamente implantados, uma nova onda de fortes catalisadores em 2025, uma situação que tende a evoluir muito rápido até setembro de 25, com a implantação de catalisadores poderosos e digamos assim, as metas de cada facção que estão em briga. Por exemplo, a China tem uma facção DG, só que o objetivo dela é um controle mundial. Taiwan está aí pertinho para eles, né? Nós vimos, olha só, como as coisas mudam rápido. Coreia do Sul e Coreia do Norte. De repente, o presidente da Coreia do Sul decreta a lei marcial, do nada. Aí ele é derrubado pelo parlamento, a lei marcial cai. Mas assim, ó, em minutos, poderia ter mudado tudo. A Coreia do Sul declarar lei marcial, ele criar uma militarização e um conflito com a Coreia do Norte. Então, as coisas mudam muito rápido, o tempo inteiro. E se você não compreende o jogo, você não percebe o rumo das coisas. Agora, por outro lado, né, é difícil, né, o camarada que não consegue ser analista, que não tem a consciência situacional, e entender assim, como assim, pô? O cara deixou provocar um conflito no teu próprio país, deixou seu povo morrer, né? E não entende os ataques de falsa bandeira. E nós vamos ver em todas as proporções, né? Nós vamos ver movimentos aqui no Brasil, né? Os movimentos nos Estados Unidos, né? Esse recente aí de 6 de janeiro, né? O Brasil viveu o 8 de janeiro, que é muito similar. 2001 teve uma outra situação. Então o tempo todo acontece, né? Agora, a máquina de propaganda vai funcionar justamente, né, para que a narrativa seja emplacada, né? E aí os torcedores vão sustentar essa guerra, né? O controle da narrativa é essencial. Aliás, Xi Jinping tem um discurso sobre o controle da narrativa que ele fala, né, é imprescindível, diz ele, controlar a narrativa. Putin também já falou isso, vários falaram. Hoje, o que nós vivemos? Na hora que você deprime as pessoas através de catalisadores, elas ficam muito mais vulneráveis à narrativa. Pessoas em depressão, com ansiedade, com fobias, querem uma tábua de salvação. Quando ela quer uma tábua de salvação, o que eles vão fazer? Oferecer a tábua de salvação. Um líder fantástico, alguém que vai mudar o mundo da noite para o dia, porque as pessoas estão em desespero, precisando de uma tábua de salvação. Mas quem colocou elas em desespero? Quem rebaixou a expectativa de vida? Os próprios catalisadores gerados pelos DGs. Então ele quebra suas pernas, depois te dá a muleta. Okay? Na medida em que é rebaixada a expectativa e as pessoas estão mais deprimidas e mais vulneráveis, eles vão oferecer as saídas, as soluções. Ação, reação, solução. Aí vai vir o mito, vai vir o cara que vai mudar o mundo pela força, vou acabar com a guerra no primeiro dia do meu governo. Faltou combinar, tem que combinar com alguém para acabar com a guerra, né? Então começa a se passar esse tipo de situação e veja bem, Glauber, torcedor é torcedor, não tem argumento. Por isso que eu falo no meu canal, eu estou falando para quem quer entender. Por quê? Com o torcedor não tem argumento. Você pode mostrar para ele 10 vezes as evidências, não adianta. Porque ele está emocionalmente fragilizado, ele precisa se agarrar em alguma coisa. Por outro lado, é até chato tirá-lo dessa sua crença. Porque a vida dele fica desconfortável. É melhor que ele fique agarrado mesmo em alguma tábua de salvação. Só tem um problema. Essa tábua de salvação vai afundar. Uma tábuazinha. Não é um barco, não é um transatlântico. Né? E aí ele vai se desiludir. E ele vai imputar a responsabilidade a todo mundo, menos a ele. Ele vai dizer que foi o karma, foi o azar, foi Deus, foi o destino, menos ele que cometeu o equívoco de se agarrar a alguma coisa impermanente, que não poderia sustentar as expectativas que ele gerou. Glauber, veja bem, a maior parte das desilusões e dos problemas não estão no fato em si, mas na expectativa que se cria em relação a isso. Então, por exemplo, se você tem um amigo, muitos de vocês já devem ter passado por isso, uma desilusão com um amigo. Aí para analisar se não foi você que esperou muito do seu amigo. Você esperava que ele fizesse coisas que talvez ele não estava pronto para fazer.
Foi a sua expectativa que gerou uma ilusão e causou a desilusão. Quando você se apoia fora, quando você se apoia em algo externo, Glauber, seja num líder carismático, seja num amigo, seja na sua esposa, seja na expectativa profissional, qualquer coisa em que você se apoia externamente, são coisas sobre as quais você não tem controle. A chance de desilusão é altíssima. Mas o problema está lá? Não, o problema está na expectativa que você criou em relação a isso. Verdade. Verdade. Mano, Walter, não vai ficar pensando no casamento não, cara. Isso aqui tá falando de amigo, tá? Tá bom, mano, Walter? Que bom, né? Só pra tu não gerar um probleminha aí. O Trump tá fazendo várias falas e você citou a questão ali de dissonância entre Estados Unidos e Canadá. Daí o Trump fala que o Canadá, ele falou assim, acredito que em tom de brincadeira, né? Mas ele teve uma reunião com o primeiro-ministro do Canadá e ele fala que o Canadá se tornaria o 51º estado americano, né? Ele falou que iria anexar o Canadá. Até onde isso tem um impacto relevante na política americana e essa dissonância com o Canadá? Ele sabe que isso não é factível. O que ele está fazendo? Cumprindo um roteiro de criar, já esquentar a temperatura. Qual é a finalidade de você dizer para um vizinho teu que tem a mesma cultura, né? Apesar do Canadá falar francês e inglês, mas está ali do lado, você afrontar e dizer que ele vai virar um estado seu? Qual é a finalidade do Trump ficar fazendo essas bravatas antes de assumir o governo? Me mostra qual é a utilidade prática da superfície de ele ficar afrontando todo mundo antes de assumir o governo. Afronta o Deep State, fala que vai fazer isso, aquilo com fulano e beltrano, afronta o Canadá, afronta a Europa, diz que vai largar os caras na mão. O cara nem assumiu ainda. Criar todas essas arestas sem nem sequer ter assumido. Numa situação prudente, você é eleito, não divulga o que você vai fazer, fica na sua, faz uma transição pacífica, tranquila, lua de mel, certo? Quando você assumir, aí você começa a fazer. Não fala que vai fazer, faça, certo? Aquilo que eu falei, o predador fica quietinho, imóvel, até passar na frente a presa e ele dá uma bocada de uma vez só. Ele faz o inverso. Fala demais, a exemplo de outros que já falaram demais, cria um monte de inimigos antes da hora, já prepara as pessoas para um confronto com ele sem ele ter assumido. E qual é o papel? Qual é a finalidade? Qual é a utilidade de ficar criando essa situação, exceto se for cumprir um roteiro de dividir, um roteiro de radicalizar, um roteiro de polarizar, seguindo uma estratégia já conhecida dos DGs. Agora, o que é isso? Isso aí, o senhor alertou que o Canadá, né, nesse tabuleiro, né, e nessa mão invisível, ele está na facção europeia, né? Uhum. E o Trump, ele vem, né, com suporte da facção Washington-Israel. Então, naturalmente, você precisa cuidar do teu quintal. No caso, Israel. No caso, o Canadá, né? Mas é muito estranho ele ficar fazendo esse alarde todo, né? O que é isso? Eu sei que a leitura é difícil, mas é novamente ele. Será que ele não entendeu ainda o jogo do poder? Ele continua ainda com a consciência situacional dele confundindo ele, a vaidade, o ego? O que é, professor? E tem duas situações aí. Ele tem uma característica de personalidade extremamente vaidosa e arrogante. Você já viu as fotos dele? Ele está sempre assim, ó. Sempre assim. Qual é a finalidade disso? Um líder tem que angariar, um líder tem que unir. Ele não vai governar por uma parte dos americanos, ele tem que governar para todos os estadunidenses. Né? Essa postura dele é uma característica de personalidade. Por outro lado, ele está cumprindo um roteiro de manter a polarização, a radicalização para manter a divisão. Ele vai continuar apostando nisso porque é o roteiro que ele tem que seguir. Ele não está ali para unir ninguém.
Se ele fosse para unir, ele estava fazendo um discurso de consenso. E não seria ele, né? Teria um escolher o outro peão. Sim, ele é bom para esse papel que ele está fazendo, que ele vai ter que cumprir. A não ser que, como eu falei, já tenho dito, depois que ele assuma, ele dê uma guinada e assuma os riscos da guinada. Mas, por enquanto, ele vai ter que cumprir o roteiro. Então, os DGs continuam apostando no radicalismo, Na divisão. na divisão, na jogar os Estados polarização. Unidos até numa guerra civil, dentro do possível.